E aí, mais uma análise hoje? Hoje vamos falar sobre BPFF11, que talvez nessa nossa jornada, nessa nossa saga por achar o fundo perfeito para o iniciante, que normalmente resume a um fundo de fundos, porque ele compra vários ativos com apenas 10, 50, 100 reais. Então vamos dar uma analisadinha como é que tá o fundo, porque talvez a gente tenha terminado a nossa saga de achar o melhor fundo para iniciantes. Mas antes de a gente analisar o fundo, só comentar aqui com vocês que a gente tem a nossa área de membros aqui do canal, que eu uso uma outra plataforma para poder entregar mais conteúdo e ficar mais próximo de vocês possível. Então a gente tem a nossa área de membros, eu vou deixar o link dela aqui na descrição, e aí você tendo qualquer dúvida ou realmente querendo saber um pouco mais, pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida que eu respondo, ou também me chamar lá no Instagram. Considere o seu presente de Natal, tá num preço super acessível, então considere seu presente de Natal aí e se presenteie, fechou? Então vamos dar uma analisadinha como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de novembro dele, né, um fundo de 300 milhões de reais, inclusive existe desde 2013, é um fundo antigão aí, que não tem muita movimentação, é um fundo bem passivão, né, pra quem gosta do Kisu 11, que eu fiz o vídeo do Kisu 11, não gostei muito da carteira do fundo, e aí o pessoal acabou batendo bem ali, mas se você gosta do Kisu 11, aqui é uma alternativa bem interessante pra você também, porque ele tem um dividendo até maior, uma taxa de gestão menor, ou seja, ele gasta mais dinheiro e sobra mais margem pra você de dividendos, e além disso, né, acaba tendo um dividendo maior, e além disso a carteira dele eu gostei mais, achei mais interessante do que a carteira do Kisu 11. Então se você gosta do Kisu 11, considere aqui uma alternativa para o fundo, né, porque a carteira do Kisu 11 eu achei não tão interessante assim, a taxa mais cara, acaba que o dividendo acaba sendo menor, né. Ele comenta aqui que a carteira dele hoje é meio a meio, 50% tijolo e 50 papéis, né, 50 FIIs de papel, e aí inclusive ele estava com 5% em caixa. Com essa queda ele tem aportou já mais 2% do PL dele, que dá cerca aí de uns 6 milhões de reais, né, aportou mais 2% do PL dele em FIIs por conta dessa queda, né, e ele tá buscando procurar principalmente FIIs de papel, CDI, para investir nesse atual cenário, né. Aqui ele pelo menos tinha, né, um guidance de dividendo de manter nessa 0,62, agora baixou um pouquinho mais, continua bem estável, né, aqui as aplicações financeiras do fundo renderam menos, né, por conta de que o resultado dele tá rendendo mais caso dos fundos imobiliários, né, ele trocou o caixa por fundos imobiliários, a receita dele, a despesa, e aí a margem dele acaba ficando em 94%, né, a margem nada mais é do que o lucro final contra a receita do fundo, né? Então a gente acaba que tem uma margem maior do que, por exemplo, no Quilima, né? No Kisu 11. Então, assim, achei muito interessante. Inclusive, a gente já tá numa saga aqui no canal. A gente já pegou o KNHF, que é um fundo que eu achei excelente, só que ele é um pouco mais agressivo. Então, assim, pra você que é um pouquinho mais avançado, pode ser um dos melhores fundos, né? Porque ele já é um fundo de fundo, já é um hedge fund ali, consegue comprar vários ativos, porém ele é um pouquinho mais arriscado. Então tem que saber, tem que ter um pouco mais de experiência. E além disso, a gente analisou aqui o HFOF também, um fundo que eu gosto bastante, mas tá muito descontado, tem uma volatilidade muito alta, então também um pouquinho mais avançado, né? Vou deixar o vídeo do KNHF e do HFOF aqui no card também. Analisamos o Kisu 11, né? O pessoal acabou batendo bastante porque eu não gostei da carteira do fundo, o que eu posso fazer, né? E acaba sendo um fundo de muitas pessoas físicas, né? Então vou deixar o vídeo aqui no card também do Kisu 11. Então a gente achou aqui um fundo bem interessante, que tem uma margem alta, que paga um bom dividendo, existe há muito tempo, e aí falando da carteira dele, como não gostar, né? A maior exposição é KNIP, vou deixar o vídeo aqui no card para você também, KNCR, BTLG, HGRU, XPLG, XPML, CBVI, RBRR, HGRE, JCRE, XPCI, eu tô falando só os que eu grifei que eu acho interessante, né? Também tem o BRCR aqui, o BRCO, HGLG, TRBL, KNHY, MXRF também, então assim, muito bons fundos, uma carteira muito bem em questão de nomes, né, de fundos imobiliários aqui, muito boa a carteira dele. E aí, falando da divisão, diferente da divisão ali do Kisu 11, eu achei uma divisão mais interessante aqui, né, embora seja um pouco parecida, mas principalmente na qualidade dos fundos, tá? E a gente tá falando aí de metais recebíveis, 20% em logística quase, 12% em lajes e mais 12% em shoppings, né, e aí um pouquinho em renda urbana. Aí tem o CRI que não vale quase nada, tem aqui as compras que ele fez nesse mês de outubro, justamente que eu comentei com vocês, aqui ele tem fala um pouco mais sobre o portfólio dele, a maior exposição dos FIIs, né, BTLG, CPLG, VILG, BRCO, HGLG e TRBL, não tem como errar aqui. Aí a gente tem aqui a carteira de recebíveis dele, KNIP, KNCR, BTCI mais ou menos, né, CBVI, RBRR, XPCI, então assim, boa também a carteira dele. Aí aqui ele comenta que é justamente uma carteira 70-30, né, para IPCA CDI, então é interessante comentar sobre isso. E aí a carteira de shoppings dele né, não vou comentar muito mais não, é isso meu comentário sobre a carteira de shoppings dele. A carteira de lajes corporativas, BRCR, HGRE, JCRE, RCRB, né, a gente também tem um desses aqui, eu não gosto, calma aí, é esse aqui, eu gosto desse aqui, e tem o RBRP também, então assim, muito interessante a carteira de lajes dele, e a renda urbana também, HGU, RBED, LZR também. Esse São Benedito a gente viu em algum lugar, esse fundo São Benedito, então vamos ver quem acha aí, quem deixa aí nos comentários, mas eu não me lembro exatamente de qual fundo imobiliário que também tinha uma participação nesse fundo aí, São Benedito, mas muito interessante a carteira dele, achei muito boa a carteira dele,
do BBFF aqui, né, do BPFF11. Mas sobre o fundo é isso, embora ele tenha suas aparências ali como o Kisso 11, e o Kisso 11 é uma carteira que eu não me agradei tanto assim, tá? Embora assim, às vezes eu acho que eu bati demais naquele vídeo também no fundo e o pessoal quis contrapor, mas de toda forma eu achei esse fundo imobiliário muito mais interessante, né, o BPFF, porque ele traz essa diversificação toda pra você. Por quantos reais aqui? Vamos ver como é que tá a cota do fundo. A cota do fundo aqui, em basicamente R$54, traz essa diversificação toda pra você, um dividendo aí de quase 14%, né? A cota dele deve estar um pouquinho abaixo disso, o VP dele deve estar um pouquinho abaixo, deve dar um PVP de 0,80, né? Você vê que é um fundo que ele tá menos descontado aí do que a média de mercado, né? Por exemplo, o HFOF aí. Então assim, muito interessante realmente falar sobre esse fundo. Eu achei bem interessante, claro que não é uma recomendação de compra aqui,